Bem, pessoal, meu nome é Alexander Assis, estamos aqui mais uma vez gravando este vídeo no intuito de elucidar alguns fatos, alguns pontos nessa questão do escola sem partido, que é um assunto que está muito em evidência aí no Brasil, e os debates aí, né, a cada dia mais acirrados. Por exemplo, a gente vê o deputado Felipe Barros, né, debatendo lá com a Alanis, né, e também com a Camila Vitral, que são as presidentes aí da UBS e da UNE também, respectivamente, que são instituições ligadas aos estudantes. E então nós vamos aqui analisar alguns documentos e vamos ver por que há uma preocupação muito grande, né, da esquerda em geral, é isso, do Partido dos Trabalhadores, principalmente, que é o partido de esquerda comunista socialista mais radical aí, e eles tentam impedir que esta lei seja aprovada no Brasil. Então nós vamos entender um bocado por que a esquerda está tão preocupada que esta lei seja aprovada. E por que alguns deputados, e também uma grande parte, né, da população brasileira, já entenderam a questão do escola sem partido e estão aí a favor e também trabalhando para que ela seja aprovada. Aqui neste site, neste artigo aqui, nós temos algumas coisas que nós precisamos saber sobre o escola sem partido. Por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar. O programa Escola Sem Partido é uma proposta de lei que torna obrigatório a fixação em todas as salas de aula de ensino fundamental e médio de um cartaz com os seguintes comentários. Deveres do professor. Número 1. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo, o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Terceiro, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, veja bem, atos públicos e passeatas. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil, pessoal, dentro da sala de aula, é o unipartidarismo. O que se fala nas escolas hoje é só marxismo, leninismo, né? É só isso que se fala hoje nas escolas. Hoje não se ensina mais português, matemática, física, química, nada disso. Hoje é simplesmente ensinar marxismo, ensinar os alunos a lutar, a brigar, a ser radicais, a ser terroristas, a ir para a rua, fazer baderna. É só isso que as escolas hoje estão ensinando. 5. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Sexto, o professor não permitirá que os direitos assegurados, nos itens anteriores, sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Ou seja, quem manda dentro da sala de aula é o professor, e nada de dar direitos e deveres a terceiros dentro da sua sala de aula. Aqui continua, pessoal, mas eu vou passar para frente para colocar aqui agora em evidência e contrapor essas questões aqui do Escola Sem Partido com o que está acontecendo de fato e de verdade no Brasil. Por exemplo, aqui o site da UNE, União Nacional dos Estudantes. Nós podemos ver aqui rapidamente qual é realmente a intenção e a luta, que eles tanto falam de luta, né, dessa associação, dessa união aqui, ó, né? Rapidamente a gente vê aqui, ó, atos em repúdio a Alexandre de Moraes movimentam o Rio e São Paulo nessa segunda, né? Semana de retrocesso fortalece a luta contra reformas de Temer.
Então, é um site completamente político, partidário, ideológico, não é isso? Então, quer dizer, a Uni não trabalha para os seus alunos, né, para os alunos que estão lá. A Uni não defende os direitos dos alunos. A Uni é uma instituição político-partidária ideológica, não é isso? Olha aqui. Segundo encontro LGBT da União Nacional dos Estudantes. Né? Quinto encontro de negros, negras e cotistas. Encontro de mulheres estudantes da Uni. Então é só isso que eles promovem aqui, não é isso? É só isso que eles promovem. Luta ideológica, luta partidária e luta política. Não é isso, pessoal? Olha aí. Fique por dentro do maior encontro do tal DCES do Brasil. Então, esse é o trabalho da Uni. Um trabalho ideológico partidário que está a serviço da esquerda, está a serviço do PT e da esquerda em geral no Brasil, dos comunistas, dos socialistas. Olha aí, o site todo, quem quiser ir lá ver, pode ver, o site é muito grande, fala de muitas coisas. E eu não vou estar aqui muito tempo aqui, senão eu vou perder tempo e o vídeo ficará muito grande, não é isso, pessoal? Mas está aqui, né? Uma breve vista de olhos aqui, vocês podem ver qual o caráter da Uni. A UBS, a mesma coisa. União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Aí, está aqui a sua presidente, né? Alanis, né? Com a mordaça ali, dizendo não ao projeto Escola Sem Partido. Está aqui, a experiência das ocupações devem ser levadas em conta para mudar o ensino médio. A resistência continua. UBS convoca a jornada de luta de março. Né? Então a UBS também, assim como a Uni, está a serviço de uma elite política partidária e ideológica. Presidenta da UBS é agredida na Câmara ao debater escola sem partido. Não foi nada, nesse já foi desmistificado, não houve nada disso, são mentirosos, são fraudulentos, né? E gostam de denegrir a imagem dos outros. Então está aqui também o site deles. Só promove a questão da luta ideológica partidária. Vocês bem viram lá, né, a questão das invasões das escolas, né, promovidas por essas instituições aí. Então nós temos aqui agora Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, APOSP. A quem que eles estão ligados? A CNE e a CUT, Central Única de Trabalho, e ao Conselho Nacional de Educação. Né? Então, quer dizer, todas as associações também e sindicatos de professores também estão a serviço da esquerda no Brasil, a serviço do comunismo, do socialismo, para promover e implantar a questão comunista no Brasil. É isso? Olha aí. Este é o site da Associação dos Professores aí de São Paulo. Olha aqui a fotinha. Em defesa da política, né, movimentação, luta, em luta contra a violência da mulher em defesa. Então sempre esses órgãos aí, que não deveria ser assim, estão a serviço aí das minorias, ditas minorias, né? Mas que eles querem, né, realmente dar poder. É um braço do PT, é um braço da esquerda, é um braço do comunismo, é um braço do socialismo que estão aí trabalhando contra, na realidade, o direito e contra os interesses dos estudantes. E eu vou apresentar aqui mais para frente que eu estou falando aqui é a pura verdade. Então, a CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, que está unido lá à Associação dos Professores de São Paulo. Está aqui, CNE. Então quer dizer que a CNE, o Conselho Nacional de Educação, nada mais é também do que um braço do comunismo no Brasil, a serviço do comunismo. Mobilização social, que está o site deles também, quem quiser ir lá pode ver com mais tempo. Aqui nós temos a Associação de Professores de Minas Gerais,
Está aqui a Associação de Professores Públicos de Minas Gerais. A nossa história, por exemplo, 85 anos de conquistas. Conquista também é uma palavra chavão da esquerda, né? Fundada 27 de agosto de 31, no turbilhão político-social provocado pela Revolução de 30, a Associação dos Professores Primários de Minas Gerais, a APPMG, hoje a Associação de Professores Públicos de Minas Gerais, não perde o fôlego em sua luta, mais uma palavra chavão aí da esquerda. Ainda em 22, a primeira vitória, a instituição do voto feminino, uma conquista marcante na história da democracia em nosso país. Democracia também é outra palavra chavão. Com apenas um ano de vida, a PPMG mostrou a que vinha. E da conquista do voto feminino, as grandes mobilizações, mobilização também é uma palavra chavão, na capital e no interior, construiu sua história honrando o magistério mineiro. Então, ou seja, pessoal, toda a questão, toda a associação de professores, sindicato, associação de alunos, união de alunos, tudo estão trabalhando pela agenda socialista comunista no Brasil, na América Latina e no mundo. Eles estão todos unidos. Conselho Nacional de Educação, a UBS, a UNE, né? A APPMG, que é um órgão de Estado, mas também tem nacional, não é isso? Então estão todos juntos aí para implementar a agenda socialista no Brasil. Ok? Aqui nós temos aqui um artigo. Sim, as invasões às escolas têm motivação partidária. E isso é tudo que você precisa saber a respeito. Escola ocupada. Então, pessoal, eles criaram essas instituições, chamadas instituições que defendem os direitos e os interesses dos alunos, para usá-los contra o próprio Estado, contra a própria contra a própria sociedade brasileira. Nós estamos falando aqui exclusivamente da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, eles criam o ECA, no início dos anos 90, que é o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, que tira qualquer tipo de crime, tira qualquer imputação de crime a menores de 18 anos. Ora, o ensino médio no Brasil nós sabemos que trata-se de pessoas com menos de 18 anos. Então essas pessoas podem ser manipuladas e usadas para cometer crimes, como invasão de escolas, que é um crime, invasão de uma instituição pública, crimes, e depois não se pode fazer nada contra isso porque tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode criminalizá-los. Então eles criaram uma situação, foram muito inteligentes, muito engenhosos, né? Esses pensadores de esquerda, esses pensadores comunistas, exatamente para vestir uma camisa de força na sociedade alvo deles. Então por isso é que o Escola Sem Partido é um projeto importantíssimo e deve ser aprovado o mais rápido possível, porque esse será uma facada no coração da esquerda do comunismo no Brasil. E nós não temos que tratar, gente, de uma situação no qual nós venhamos a nos livrar do socialismo, do comunismo do Brasil de uma hora para outra, porque não é assim. Eles estão lá 60 anos estudando tudo, fazendo esquemas, organizando reuniões para trazer a desgraça à sociedade brasileira. Então nós temos que nos unir, nós temos que fazer também da mesma forma, não querer resolver as coisas de um dia para o outro, mas trabalhar paulatinamente, buscando sempre trazer aquele Brasil, um Brasil melhor para todos nós, não é assim? Então diz aqui o seguinte: a manchete acima acompanhava no final de 2014 o site da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Junto dela, um texto com vigorosos elogios ao projeto que daria autonomia aos estudantes e racionalizaria o ensino, reduzindo o total de disciplinas obrigatórias. De volta a 2016, a entidade presidida pela paranaense Camila Lanes tornou-se responsável direta por um movimento que vem ganhando força por se opor a medidas como a reforma do ensino médio, né? São movimentos políticos mesmo e tem poder, tem força, porque é muito grande no Brasil, né? Deixaram eles se crescerem muito, né? Então eles usaram essas invasões às escolas como ponta de lança para defamar, para denegrir e mostrar o seu poder também.
o poder que eles têm sobre os jovens, sobre as pessoas doutrinadas por eles mesmos. Não é isso? Até morte houve, né? E ninguém respondeu por isso. Então nós precisamos urgentemente aprovar o Escola Sem Partido no Brasil. Agora, o Conselho Nacional, nós lemos lá atrás, o Conselho Nacional de Educação Brasileira diz que trabalha em prol de melhorias na educação brasileira. Vamos ver se é assim mesmo? Aqui tem um site que eu tirei aqui para vocês, da Exame. O Brasil está entre os piores em ranking mundial da educação. Ora, não é um contraponto, um contrassenso, que no Brasil exista tantas instituições ligadas ao estudante, à educação, só fala em melhorias, em crescimento, em escola para todo mundo, erradicar o analfabetismo. Por que a educação brasileira está piorando cada vez mais, está caindo a cada ano no ranking mundial? O que está acontecendo de fato? O país está em 65º lugar entre 70 nações avaliadas em matemática pelo PISA. Em 2015, em ciências, o Brasil ficou entre os 8 piores. O Brasil está entre os 8 piores países do ranking do PISA de aprendizado de jovens na área de ciências, atrás de países como Trinidade e Tobago, Costa Rica, Catar, Colômbia e Indonésia. O país ficou na 63ª posição entre as 70 nações avaliadas nessa disciplina em 2015, gente. Aí, desempenho do Brasil no PISA 2015, 63º. Leituras, 59º em 70 países. Matemática, 65ª entre 70. Então, o artigo aqui é muito importante, fala de muitas coisas importantíssimas também que vocês poderiam buscar, mas eu não vou me alongar muito. O que eu queria já está aqui elucidado, que é simplesmente esse título: o Brasil está entre os piores em ranking mundial da educação. Ora, o que é isso? Será que as políticas do PT, que ficaram 13 anos no poder, do PMDB, do PSDB, estão sendo mal dirigidas, estão sendo mal conduzidas, né? É uma questão apenas de pessoas que não têm condição de gerir a educação no Brasil? Não, as políticas deles estão dando certo, porque eles estão fazendo isso de caso pensado, conscientemente, para destruir a educação no Brasil. Eles querem isso mesmo, eles querem emburrecer as pessoas. Porque quanto mais burras as pessoas são, mais eles têm poder e hegemonia sobre elas. Quanto mais a população é estudada, quanto mais a população sabe ler, escrever, compreender um texto, mais independente ela é e mais poder de escolha, mais poder de observação ela terá sobre todas as coisas, inclusive sobre políticos ladrões, né? Gente, o PT só chegou ao poder, o Lula só chegou ao poder, a Dilma só chegou ao poder graças à imbecilização dos brasileiros. Se o brasileiro não fosse tão imbecil como eles fizeram ser através da educação, nunca o Lula teria chegado a presidente, nem Dilma, pô. Então isso é uma prova de que realmente essa política que eles estabeleceram no Brasil deu certo. Que é a política de escravização através da imbecilização pela educação, pô. Agora, para finalizar, eu quero mostrar aqui uma coisa muito importante, importantíssimo. Por que isso tudo está acontecendo no Brasil? Aqui no mundo, Existe um livro chamado The Naked Communist. Eu traduziria como O Comunista Revelado, do Cleon Skousen, escrito em 1959, portanto há quase 60 anos, né? Mais de 60 anos. Então ele diz o seguinte: ele enumera 45 metas do Partido Comunista para a destruição das sociedades ocidentais. Todas as sociedades ocidentais hoje são alvo do comunismo. Eles estão destruindo tudo para formar uma nova ordem mundial. Então, o objetivo 17 é tomar controle das escolas e usá-las como corrente de transmissão para o socialismo e a propaganda corrente comunista. Suavizar o currículo, ou seja, não exigir nada do aluno, tornar as coisas muito mais fáceis,
Hoje o aluno no Brasil não pode tomar bomba, não pode ser reprovado, né? Então suavizar o currículo, tomar o controle das associações dos professores, como eu já mostrei lá, é só vocês percorrer todas as associações de professores no Brasil, todas estão ligadas à CUT, à UNE, à UBS, né? Ao Partido dos Trabalhadores, todos estão ligados. E colocar os livros didáticos do partido em linha, né? Hoje os livros no Brasil, o MEC também está paralelamente ligado a isso tudo, que o MEC hoje, os livros do MEC hoje todos estão endeusando o Lula, endeusando o Partido dos Trabalhadores, endeusando o comunismo, os grandes ídolos e imagens, né? Os grandes, as grandes imagens do comunismo também são colocadas em pauta. Até o MST é colocado nos livros didáticos hoje pelo MEC. Então, colocar também os livros didáticos alinhados com o partido. Não é isso? 18. Ganhar controle dos jornais dos estudantes. 19. Usar os estudantes, os motins estudantis, para fomentar protestos públicos contra programas ou organizações que estão sob o ataque comunista. O que a UBS e a UNES estão fazendo, gente? Motins estudantis, invasões de escola, exatamente por questões políticas, partidárias e ideológicas. Não é isso? Então isso aqui já é um projeto comunista de mais de 60 anos atrás que o Cleon Skousen colocou no livro dele, The Naked Communist. Então tá aqui, pessoal. Fico por aqui, então, pedindo a vocês que estudem, que procurem saber sobre o assunto, que vocês vão chegar à verdade, à realidade, e vamos apoiar o Escola Sem Partido para que seja aprovado. Deus esteja com todos vocês e viva o Brasil. Até já.